E se de repente tudo parasse? Não um simples apagão, não um desastre natural, mas algo muito, muito pior. Imagine que sem aviso a Terra simplesmente deixasse de girar. Em um instante você está sentado, assistindo a este vídeo, vivendo a sua vida normalmente. No instante seguinte, um fenômeno catastrófico, impossível de ser contido, toma conta do planeta. O ar ao seu redor se torna uma força invisível e implacável. Os ventos antes calmos agora se transformam em furacões de uma velocidade tão absurda que arrancam edifícios inteiros do chão. Os oceanos, como se tivessem sido despertados por um deus enfurecido, se erguem de tsunamis que varrem continentes inteiros sem piedade. Tudo o que conhecemos, cidades, florestas, desertos, montanhas, se torna irrelevante diante do verdadeiro caos da física sendo desafiada. Mas e nós, o que aconteceria com o ser humano nesse cenário? Alguém sobreviveria ou estaríamos diante do fim da civilização como conhecemos? Prepare-se, porque a resposta para isso pode ser muito, muito pior do que você imagina. Mas antes, meu nome é Vitor Gabriel, sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal É Sério Isso. De verdade, satisfação demais receber vocês aqui novamente, vocês não têm noção. E desde já eu peço o like e a inscrição de vocês, porque ajuda muito a gente, fechou? Deixou o like, se inscreveu, bora pro vídeo porque hoje promete. Inércia, o impacto imediato. Você já parou pra pensar no que aconteceria se a Terra, de uma hora pra outra, simplesmente parasse de girar? Parece surreal, não é? Mas o impacto disso seria algo completamente fora da nossa compreensão. Para começar, precisamos entender o conceito simples, mas assustador: inércia. A Terra gira a uma velocidade impressionante, cerca de 1.675 km por hora no Equador. Isso não é apenas uma velocidade qualquer, não. É uma força invisível, mas incrivelmente poderosa, que mantém tudo no planeta em movimento. Quando estamos em movimento, seja na estrada ou em um avião, é a inércia que faz com que o seu corpo continue em movimento mesmo quando o veículo desacelera. Agora imagine isso de forma gigantesca no contexto da própria Terra. Se por algum motivo a rotação da Terra fosse interrompida de forma abrupta, a inércia da atmosfera e de tudo que está na superfície continuaria funcionando da mesma forma que o nosso corpo no carro em movimento. A atmosfera da Terra, que estava se movendo a cerca de 1.675 km por hora, não iria simplesmente desacelerar junto com o planeta. Ela continuaria seu movimento de forma descontrolada, criando ventos incrivelmente fortes de velocidades absolutamente catastróficas. Imagine ventos de mais de 1.600 km por hora varrendo a superfície do planeta. Esses ventos seriam capazes de destruir absolutamente tudo no seu caminho. Florestas inteiras, prédios, pontes, cidades inteiras seriam varridas como se fossem palitos de fósforo. Não haveria nada capaz de resistir a tamanha força. As construções que até então pareciam inquebráveis seriam dilaceradas e lançadas ao solo. E se você pensa que está salvo dentro de casa, pensa de novo. Pessoas, animais, objetos, todos seriam lançados horizontalmente em direção dos ventos a velocidades extremas. A força da inércia transformaria cada ser humano em um projeto incontrolável. Seríamos arrastados pelo ar com uma brutalidade que você só vê em filmes apocalípticos. E tudo isso aconteceria em segundos, o caos seria imediato e devastador. O mais aterrador disso tudo é que essa força não poderia ser parada ou controlada. Enquanto você estivesse se adaptando à ideia de que o planeta parou de girar, a força da inércia já teria feito com que os ventos destruíssem tudo em seu caminho. E o pior, o que aconteceu a seguir seria ainda mais devastador. Redistribuição dos oceanos, geografia redefinida. Agora que você já conseguiu imaginar os ventos violentos que arrasariam tudo em seu caminho, prepare-se, porque o próximo impacto seria literalmente de proporções planetárias. Quando a Terra parasse de girar, a primeira grande mudança seria a perda da força centrífuga gerada pela rotação do planeta. Você pode estar se perguntando o que exatamente isso significa. Bem, essa força centrífuga é responsável por empurrar uma parte da água dos oceanos para a região do Equador, onde, por assim dizer, o efeito de rotação é mais forte. Mas sem essa força, a água dos oceanos não permaneceria mais na mesma posição. Ao invés disso, ela começaria a se deslocar em direção aos polos, como se estivesse sendo puxada para lá por um imenso imã. A princípio, isso pode parecer algo insignificante, mas o impacto seria catastrófico. Você se lembra da vastidão dos oceanos, que cobrem mais de 70% da superfície do planeta? Imagine que essa enorme quantidade de água começaria a se deslocar em uma velocidade incontrolável. Regiões que antes eram seguras, como grandes áreas do Equador e regiões costeiras, seriam submersas. Cidades inteiras e populações que vivem próximas ao litoral seriam tragadas pelo mar, como se o planeta tivesse decidido engolir tudo. Por outro lado, novas áreas da Terra que antes estavam escondidas sob águas profundas seriam expostas ao redor dos polos. Os novos continentes surgiriam onde antes existiam oceanos profundos. A geografia da Terra, tal como a conhecemos, deixaria de existir, e novos mapas precisariam ser feitos, mais uma vez lembrando-nos da magnitude do impacto de uma mudança tão abrupta. Mas as transformações não parariam por aí.
As placas tectônicas, aquelas enormes camadas de rocha que flutuam sobre o manto terrestre e formam a crosta, poderiam começar a se mover de uma forma imprevisível. Sem a estabilidade provocada pela rotação, essas placas, que normalmente se movem de forma lenta e gradual, poderiam se deslocar mais rapidamente, resultando em terremotos de uma magnitude nunca antes registrada. Imagine o poder de um terremoto cujas falhas geológicas não têm mais qualquer freio para a movimentação das placas. O impacto disso seria tão violento que poderia facilmente atingir níveis de destruição inimagináveis, fazendo com que a crosta terrestre se remodelasse por completo. Com isso, novos tipos de terreno surgiriam, mas na maior parte do tempo tudo seria um verdadeiro caos. Vastas regiões de terra estariam submersas, enquanto novas terras antes impensáveis se formariam em áreas onde nunca imaginamos ver terra firme. Se o planeta já fosse um lugar imprevisível, agora ele se tornaria absolutamente irreconhecível. Agora para pensar no que isso significaria para o futuro da humanidade. A geografia reconfigurada não é só uma mudança de paisagens, ela afetaria os ecossistemas, as fontes de alimento, os recursos naturais e mais do que tudo a sobrevivência das espécies. A linha entre a vida e a morte ficaria ainda mais tênue à medida que as condições da Terra mudassem drasticamente. A Terra, como a conhecemos, se tornaria um mundo completamente novo e ameaçador. Alterações climáticas extremas, dias e noites eternos. Imagine por um momento um mundo onde o conceito de dia e noite desaparecesse. O ciclo regular, que há bilhões de anos mantém a Terra equilibrada, simplesmente não existe mais. A rotação da Terra, que garante que todo o planeta receba a luz do Sol de maneira equilibrada e que a noite traga o necessário descanso ao nosso planeta, é perdida. O que acontece então? A resposta é algo que você provavelmente nunca imaginou, um mundo onde cada hemisfério experimentaria 6 meses de luz constante seguidos por 6 meses de escuridão total. Uma verdadeira alternância de extremos climáticos que mudaria tudo sobre a Terra como conhecemos. Durante os 6 meses de luz, o calor seria uma força avassaladora. Regiões inteiras expostas à luz solar constante, sem nenhum alívio da noite para diminuir as temperaturas. Conseguiu imaginar? O Sol queimaria incessantemente, aquecendo a Terra até um ponto que a maioria das regiões tropicais se tornaria inabitável. A vegetação secaria, os rios seriam reduzidos a córregos e os ventos quentes espalhariam tempestades de areia e poeira. O ar ficaria irrespirável, tornando impossível para a vida humana ou animal sobreviver em muitas partes do planeta. O que antes era um paraíso natural agora se transformaria em um deserto escaldante, onde a própria Terra começaria a rachar devido ao calor extremo. E quando o ciclo se invertesse, quando a Terra entrasse na noite eterna? Nesse período, que antes eram regiões temperadas, se transformariam em um cenário polar. O frio seria tão intenso que atingiria temperaturas inimagináveis. O planeta inteiro ficaria submerso em uma escuridão total, onde as temperaturas desceriam drasticamente, lembrando os extremos do inverno polar. O ar seria tão gélido que qualquer forma de vida incapaz de suportar essa nova realidade desapareceria. Nesses longos meses de escuridão, o solo, que havia se aquecido tão intensamente durante o dia, começaria a se resfriar de maneira igualmente implacável. A diferença entre o dia e a noite seria tão drástica que a própria Terra se tornaria um planeta de extremos. De um lado, a destruição pelo calor imbatível, do outro, a morte pela ausência de calor e luz. A vida animal e vegetal adaptada ao ciclo regular seria dizimada por essas condições extremas. Ecossistemas inteiros entrariam em colapso e a humanidade se veria forçada a lutar pela sobrevivência, tentando encontrar forma de escapar do impacto de um clima completamente descontrolado. Colapso do campo magnético, exposição à radiação cósmica. Para entendermos o que de fato aconteceria sem a rotação da Terra, precisamos falar de algo que é praticamente invisível aos nossos olhos, porém desempenha um papel vital na nossa sobrevivência: o campo magnético da Terra. Esse campo, que é como um gigantesco escudo protetor, nos envolve e nos protege de algo muito mais perigoso do que podemos imaginar: a radiação cósmica. A Terra, como você sabe, gira em torno de seu eixo, e essa rotação é o que cria um efeito magnético fundamental, o efeito dínamo. Esse processo que ocorre no núcleo da Terra é responsável pela geração do nosso campo magnético. Sem esse movimento, o mecanismo que sustenta essa proteção começaria a falhar. E o que isso significa para nós? Simplesmente o fim dos maiores escudos naturais da nossa existência. A primeira consequência de perdermos o campo magnético seria que a radiação solar, que normalmente é repelida pelo nosso escudo magnético, começaria a atingir diretamente a atmosfera. O vento solar, composto por partículas carregadas altamente energéticas, começaria a erudir nossa atmosfera de maneira lenta, mas implacável. Isso aconteceria gradualmente, e o impacto disso seria devastador a longo prazo. Nossa camada de ozônio, que já está fragilizada em algumas regiões do planeta, começaria a ser dilapidada sem a proteção do campo magnético. A radiação ultravioleta, extremamente prejudicial à vida, passaria a atingir a superfície da Terra com mais intensidade. As consequências disso para a vida da Terra seriam tremendas. Sem o campo magnético, as partículas solares e cósmicas penetrarem diretamente a atmosfera começariam a danificar moléculas de oxigênio e nitrogênio, criando radiação ionizante.
Isso afetaria drasticamente não apenas a nossa saúde, mas também o equilíbrio da atmosfera. O aumento da radiação cósmica poderia provocar um aumento de cânceres de pele, problemas de fertilidade e doenças neurológicas, entre muitos outros. A vida na Terra, que depende de um delicado equilíbrio de condições, seria progressivamente mais difícil de sustentar. Além disso, o que poderia ocorrer com os próprios animais migratórios, que dependem do campo magnético para orientação? Muitos deles, como as aves, as tartarugas e até certos mamíferos marinhos, utilizam o campo magnético da Terra para se guiar em suas jornadas. Sem ele, esses animais ficariam desorientados, o que poderia levar a um colapso nos ecossistemas que dependem desses seres. E isso não é tudo, as radiações ionizantes também poderiam enfraquecer a estrutura molecular de organismos vivos, tornando-os mais vulneráveis a mutações e extinções em massa. A longo prazo, a ausência do campo magnético faria com que a própria atmosfera terrestre se dissipasse lentamente no espaço. Um processo que pode parecer lento, mas que no contexto da história da Terra poderia ser devastador em questão de milhares de anos. Imagine então o planeta Terra, uma vez repleto de vida, tornando-se uma esfera inóspita e árida como Marte. Um planeta com pouca ou nenhuma atmosfera e exposto a uma quantidade insuportável de radiação cósmica. Desaceleração gradual, um processo natural. Embora a ideia de uma parada abrupta da rotação da Terra pareça apocalíptica e impossível de sobreviver, a realidade é que a Terra está na verdade desacelerando de uma forma muito mais sutil e gradual do que imaginamos. Isso pode parecer um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas é uma das forças naturais mais intrigantes que moldam o nosso planeta e o seu movimento. Você sabia que ao longo dos séculos a Terra tem diminuído sua velocidade de rotação, embora de uma forma imperceptível para nós seres humanos? De acordo com estudos científicos, o planeta está desacelerando a uma taxa de aproximadamente 1,8 milissegundo por século. Pode parecer pouco, mas se somarmos esse efeito ao longo de bilhões de anos, a rotação da Terra poderia teoricamente acabar por parar. E esse processo natural é impulsionado por uma força gravitacional que provavelmente você nunca ouviu falar. As interações entre a Terra e a Lua, conhecidas como fenômeno de frenagem das marés. A Lua, que tem um efeito gravitacional significativo sobre a Terra, causa a elevação das marés nos oceanos. No entanto, essa força de atração não afeta apenas a água, mas também exerce um efeito resistivo no próprio movimento de rotação do planeta. Isso ocorre porque enquanto a Terra gira, a gravidade da Lua atrai as marés para ela, criando uma fricção que com o tempo vai desacelerando o movimento da Terra. Essa desaceleração é mínima, mas constante, e ao longo de um período de milhões e milhões de anos ela começa a ter um efeito visível. O que isso significa para o futuro? Bem, embora o processo de desaceleração seja extremamente lento, podemos visualizar um cenário hipotético onde, se a Terra continuasse a desacelerar dessa maneira por um tempo indefinido, o movimento de rotação eventualmente cessaria completamente. Mas antes que você pense que isso vai acontecer amanhã, é importante notar que esse processo leva bilhões de anos. Para que a Terra parasse de girar, seria necessário um tempo muito além da nossa existência, muito além da escala de tempo humana. Então, embora estejamos observando uma desaceleração gradual, o impacto de uma possível parada da rotação da Terra ainda está longe, praticamente impossível de ocorrer durante a vida de qualquer ser humano. E aqui entra a grande pergunta: como seria a Terra se a rotação realmente parasse? No entanto, ao olhar para essa desaceleração gradual, percebemos que o cenário hipotético de uma parada abrupta da rotação, como discutimos antes, parece ainda mais improvável. Embora a desaceleração seja uma realidade, ela acontece de uma maneira tão lenta que o cenário cataclísmico não seria algo em um futuro próximo. Portanto, ao contrário da visão de um evento apocalíptico imediato, estamos diante de um processo natural, embora longo, que demonstra que a Terra, com o tempo, vai se ajustar às forças que agem sobre ela. O mais fascinante disso tudo é que, à medida que a Terra desacelera, a Lua também se afasta lentamente do planeta, cerca de 3,8 centímetros por ano. Isso significa que, enquanto a Terra desacelera sua rotação, a Lua leva o planeta para uma nova fase de equilíbrio, onde a força gravitacional diminui gradualmente. Assim, o processo de frenagem das marés e a desaceleração da rotação da Terra são tão naturais quanto o próprio movimento das estrelas no céu, e embora o fim de uma rotação constante pareça distante e improvável, é um lembrete de como o nosso planeta está sempre em movimento, em uma dança cósmica constante que ocorre em escalas de tempo que são incompreensíveis para nós humanos. Portanto, a rotação da Terra é fundamental para a manutenção do equilíbrio climático, biológico e geológico do nosso planeta. Embora a possibilidade de uma parada abrupta seja praticamente inexistente, esse exercício hipotético nos ajuda a compreender a complexidade e a interdependência dos sistemas terrestres. Valorizar e proteger nosso planeta é essencial para garantir a continuidade da vida como a conhecemos. Então, se você ficou fascinado, assim como eu, com as possibilidades do que pode acontecer se a Terra parasse de girar, já deixa o like e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a gente a crescer e trazer mais vídeos como esse pra você. Ah, e não esquece de compartilhar com um amigo que também gosta dessa vibe de curiosidade e mistério em relação ao nosso planeta, fechou? Muito obrigado por vocês até aqui, tamo junto demais, fiquem com Deus e fui!